workflow, né, para trabalho. Aí chega uma equipe que está por fora desse workflow que eles imaginam que seja bom e depois a coisa começa a virar uma bola de neve, né? O material foi captado de uma maneira que não seria ideal para aquele workflow e aquilo vai piorando cada vez mais. E quando chega, geralmente na minha mão, do colorista finalizador, aí o negócio está um caos, né? E a gente tem que ficar acertando isso tudo, mas realmente é bem importante esse conhecimento, ainda mais hoje em dia que com o digital a coisa ficou muito técnica, né? Antigamente era muito fácil, né? Você filmava, pegava um filme, botava na câmera, filmava, ia para o laboratório e acabou, não tem preocupação, né? Agora são centenas de câmeras, na verdade, né? Dezenas de câmeras principais, né? A gente tem aí no mercado e cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? Tem câmeras que eu acho que não fazem muito sentido serem tão populares como são, como tem câmeras que deveriam ser mais populares, não são tanto, mas é uma questão do que eu vou explicar nesse curso, né? O que é o essencial para você ter uma boa imagem também, né? Por que você deve trabalhar com certo tipo de equipamento e não outro? O que você fazer quando você também não tem acesso aos melhores equipamentos para o teu tipo de trabalho, né? Então a gente tem esse curso, ele cobre isso tudo e ele é bem legal, é uma base muito boa para todo mundo que trabalha nesse meio. Bom, o Gui entrou agora, né? Você quer falar um pouquinho sobre você, Gui? O que está te trazendo aqui? Tranquilo. Você quer chamar outra pessoa? Não, oi, eu estava com dificuldade para abrir o microfone. Eu sou Guigo Pádua, eu sou formado em montagem pela Escola de Cuba, fui presidente da BD Nacional, trabalhei no Ministério da Cultura, o falecido Ministério da Cultura na SAV, e atualmente eu sou professor de cinema da Escola Livre de Cinema de Belo Horizonte. Ah, legal. Tá? E estou sempre querendo me atualizar. Isso é bom. Saber o que está acontecendo no mundo. Sim, ainda mais esse negócio, né? É uma loucura, né? Eu vou até contar uma história engraçada, né? Quer dizer, eu me ferrei nessa brincadeira toda, porque quando eu era bem jovem, eu queria ser médico, né? Eu adorava medicina e eu tinha vários amigos médicos, eu era doidinho. Adolescente, eu ficava no hospital, meus amigos médicos vendo chegar pacientes, essas coisas, principalmente emergência, eu achava aquilo o máximo, né? Mas eu confesso que quando eu pensei muito bem, assim, eu falei, poxa, eu acho que eu não vou fazer medicina não, porque medicina vai me forçar a estudar a vida inteira, né? Porque eu vou ter que estar sempre me atualizando. Aí eu vim para essa área, eu quebrei a cara, né? Porque as coisas mudam muito mais rápido, né, que na medicina, né? É uma loucura, tá toda hora mudando, né? Então, o que é legal, assim, a ideia desse curso é justamente isso, você tem uma atualização, né? Inclusive, eu dei ele ano passado e eu já vou ter que mudar algumas coisas, né? Porque as coisas vão mudando mesmo, é uma mudança muito rápida. Não só na parte de softwares assim e câmeras, mas também são codecs novos, espaços de cor novos e tudo confunde, né? Vem essa coisa do HDR, 4K, 8K, será que tem que filmar em 8K e 6K? Por que 6K se não tem exibição em 6K? Todas essas coisas são coisas que a gente tem que né, abraçar e entender direito, porque fazem parte da produção mesmo hoje em dia, né? Eu fiquei 3 anos sem editar, sem fazer nada, porque eu estava em Brasília trabalhando no Ministério. Uhum. Eu voltei, acho que até agora eu não me atualizei, já tem 5 anos que eu voltei, eu não consigo, porque exatamente cada hora tem uma novidade, né? Pois é. Então a ideia é condensar isso tudo, né, em 12 horas, que é para pelo menos dar uma boa base para você poder se atualizar mesmo, né, e poder seguir num caminho que você achar melhor, pelo menos com certo conhecimento, né, de que caminho seguir, porque a ideia é essa, né, a gente cobrir
todo esse espectro, né, do workflow. Bom, quem mais quer se apresentar aí, falar sobre você, Francisco, você que está com a câmera aberta aí, fala um pouquinho sobre você, o que te traz aqui? Acho que o Francisco não está ouvindo. Entrou o Carlos Alexandre também. Agora ele vai escutar. Ó. Francisco está ouvindo agora? Bom, eu vou passar para o Carlos, então, se estiver ouvindo aí. Se você pudesse apresentar, Carlos, falar um pouquinho sobre você, por que você está aqui. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite. Me apresentar. Então, sou estudante de cinema, né? Trabalho com audiovisual já tem pouco tempo, tem 4, 5 anos, né? Sou bem novo nessa área. E eu tenho, nesses últimos anos, eu tenho desempenhado várias funções e uma delas foi a edição, que eu comecei a editar bastante e eu me vi, às vezes, travando muito em questões que eu via que eu conseguia, não sei, eu conseguia dominar o programa, mas eu vi uma forma de trabalhar que era um pouco... que acabava me atrapalhando, né? Ainda mais quando eu trabalhava com outros editores. E aí eu vi essa oportunidade desse curso, eu achei que seria uma boa para me integrar assim, no assunto, saber que a galera que está trabalhando no mercado também tem de opinião, e para aprender, né? Não, é perfeito para você, né? Editor tá no meio da guerra toda, né? É como eu estava falando antes, né? O processo começa na captação e se você define um workflow legal, isso flui, que é uma beleza, flui pela edição, vai para finalização sem problema nenhum, mas se o workflow não for bem definido, aí vira uma loucura, né? Então, a ideia justamente é isso, a gente discutir todo esse workflow, incluindo todos os elementos que fazem parte dele, né? Desde o codec, a câmera que você está usando, como você preparar o material, né? Para todas as áreas, né? Isso hoje em dia é muito mais complexo, né? Porque agora eu acho que com o digital a gente ganhou muito em qualidade, né? Assim, em termos de do equipamento ter melhorado e dos codecs terem melhorado, a exibição melhorou bastante também, mas o problema que a gente herdou com isso é justamente a complexidade, porque você agora tem vários caminhos para seguir e a gente tem que saber que caminho seguir direito, senão a gente quebra a cara, né? Então a ideia justamente é essa, que eu acho que vai ajudar até agora todo mundo que está aqui, que já falou, vai realmente ser bem útil. Vocês vão aprender bastante e criar um processo mental justamente de organizar esse workflow e também dentro do teu trabalho de editor, por exemplo, você lutar um pouco por isso, né? É engraçado que, como eu sou colorista e finalizador, eu pego o material, né, no final, às vezes eu ligo para uma produtora que eu estou trabalhando, meu cliente, e eu falo, olha, você tem que resolver um problema de captação, né? E aí, quer dizer, eu estou pulando, eu estou lá no final, mas eu estou indo lá na frente, porque eu estou querendo ajudar ele justamente a resolver esse problema para não ter mais problema no futuro, porque começa a criar uma bola de neve mesmo, a coisa começa a ficar, sabe, vai piorando e fica aquele conserta na pós, só que o material que chega para consertar na pós já está todo errado, né? Então a ideia justamente é isso, a gente poder, tendo um workflow bacana, bem definido desde o começo, a gente ter um negócio que flui sem problema nenhum e dá certo no final e fica maravilhoso. Inclusive, assim, como editor, é legal para você também saber preparar legal o material para finalizar, né? Quando você vai mandar para finalização e tudo. Porque, como eu estava falando, hoje em dia é muito mais complexo nesse trabalho, porque antigamente, até eu vejo na televisão, assim, a televisão fechada, né? Alguns anos atrás era comum o pessoal, uma pequena produtora, filmar, editar o negócio e ir ao ar depois da edição. O próprio editor
acertava os níveis e tudo ali de áudio e mexia um pouquinho na cor ali e ia ao ar daquele jeito. Agora não, agora a exigência é bem maior, né? Agora geralmente o material vai para seus profissionais dedicados e esse processo também é complicado, esse processo de você separar tudo e usar os melhores codecs, os melhores formatos, né? E planejar, saber como trabalhar, né? Eu sempre lido com casos assim que são, acho que por exemplo, uma das coisas que a gente vai discutir nesse negócio de workflow é o destino final do material, né? Qual é o delivery, né? Qual é o formato de entrega principal. E não adianta nada, por exemplo, agora recentemente eu fiz um trabalho que ia ser exibido numa loja e ia ser exibido numa loja e o monitor que fica na loja, a distância física que você está desse monitor é uma distância que você não vai conseguir ver a diferença entre 4K, por exemplo, e Full HD. A captação de 4K vai ser bem melhor, mas assim, a exibição entre 4K e Full HD, ela vai, dentro do processo todo, vai significar que você vai estar gastando 4 vezes mais armazenamento, você vai ter que, na própria exibição na loja, você vai ter que ter um equipamento mais parrudo para poder exibir, e realmente não vai fazer diferença. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar. Você vai ser exibido num ambiente que não vai fazer diferença, então não vamos perder tempo no workflow trabalhando num formato que, não é mais uma coisa que não vai, vai ser exibido no futuro, né? Uma coisa ali que é temporária, não vale a pena a gente investir num formato mais pesado que não vai gerar um benefício, né, na exibição. Claro que por isso que o workflow é diferente, a gente está trabalhando, por exemplo, um filme de longa-metragem, e mesmo que a exibição dele hoje em dia seja em 2K, por exemplo, no cinema, a gente, às vezes, dependendo do produto, a gente vai pensar, não, isso aqui pode ser exibido no futuro em 4K, foi captado em 4K, então vamos já finalizar tudo em 4K e já ter esse master 4K pronto para quando entrar no futuro, ou se for distribuído, vendido por uma Netflix da vida, uma Amazon, você já tem aquele material pronto para isso, né? Mas é isso, a gente também não vai perder tempo se o material não vai servir, né, para esse propósito. Então, faz parte também dessa coisa do planejamento do workflow. Bom, alguém mais gostaria de se apresentar aí? E dizer por que está participando aqui? Oi, professor, está me ouvindo? Sim. Tudo bem? Meu nome é Tuta. Boa noite a todos aí. Boa noite. Eu estou aqui um pouco na curiosidade, porque eu sou da fotografia. Uhum. Eu estava assistindo a tua palestra sobre o DaVinci, o seu outro curso, e eu faço pequenos curtas documentários ou materiais institucionais também. E para mim baixar meus custos, eu crio uma ilha de edição para mim, que eu faço uma pré-edição do meu material antes de ir para uma finalização de cor, até para ter um orçamento compatível com os clientes que eu busco, tal, né? Dentro do corporativo. Só que nos últimos anos eu acabei criando meio que uns Frankensteins de câmera, né? Eu pego uma Sony que eu ligo num Atomos e isso está gerando uma complexidade de arquivos que eu me vejo, às vezes, o colorista entrar em pânico e ele acaba perdendo mais tempo fazendo certas correções do que trabalhando sobre o material, né? Sim. E foi mais ou menos o que você colocou nessa palestra, né? Sim. Então, eu não sei se eu me encaixaria, não sendo um editor, finalizador, mas alguém que eu possa amanhã estar concentrando mais minha energia, colocando mais meu capital de giro que eu tenho do material, escolhendo melhor códigos de codec, de REC 709, ou jogando alto aqui as palavras, que placa de vídeo investir, que melhor chegar com um conceito no finalista da cor, que ele consiga trabalhar melhor no que eu estou fazendo, que chega uma hora que você perde o controle sobre o material. Ele pode até fazer uma estética muito bonita, mas às vezes foge do que eu e o cliente está querendo. E a gente acaba aceitando porque acaba o dinheiro, né? Entende? É melhor confiar nele do que eu projetar algo que uma imagem não vai sair bem num projetor ou numa finalização mesmo que seja uma plataforma de YouTube, não seja uma tela de projeção de cinema, né? Então, dominar essas novas linguagens, porque as câmeras elas estão muito Frankenstein, né? Estão muitos códigos, e aí a gente fica explorando a linguagem dos gringos
domingos, né? Tentando ser um pouco autodidata, mas chega uma hora que a gente está perdendo o controle. Mas você E aqui tem no Brasil toda a razão. E isso vai, com certeza, esse curso é bom para você também. Esse curso é um curso que é bom para todo mundo que trabalha com produção, em todos os sentidos, não a produção só, mas como após também, né? A produção do audiovisual em si, porque o workflow é essencial, né? Hoje em dia você já tem um workflow. E justamente essa coisa que você está falando, você pode criar uma câmera Frankenstein, mas você cria por um motivo, né? Eu sempre aconselho, por exemplo, quem tem câmeras de 8 bits, né? A gente vai falar um pouco disso também, né? Da diferença de 8 e 10 bits. Quem tem câmera de 8 bits e não tem outra solução de passar para câmera de 10 bits, usar um gravador externo, porque você consegue melhorar a qualidade da imagem bastante, né? Para você finalizar depois. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Desde o começo da filmagem, pensar como é que isso vai ser exibido no final. E essa coisa também de você escolher qual é o melhor codec, você deve converter o material antes de editar ou não, tudo isso são coisas que fazem parte do workflow, né? E a gente vai discutir isso. Eu acho que quem domina o workflow hoje em dia otimiza muito todo o processo, sabe? O processo flui, que é uma beleza. Agora, a pessoa que não está, que ela tá um pouco por fora disso, está um pouco perdida, como tem várias produtoras até grandes que eu conheço que estão meio perdidas nesse sentido. Aliás, essa foi a ideia de oferecer esse curso a primeira vez, foi justamente para isso, para as produtoras que estão confusas com toda essa evolução, se adaptarem melhor, né, à realidade desse mercado digital hoje em dia, no sentido de que vão poder escolher melhor o workflow de captação, de pós e de entrega para tudo correr direito, né? Até um exemplo que você utilizou nessa tua palestra, que eu vi hoje ela, acho que foi semana passada. Legal. Eu estava usando o Atomos e como às vezes eu não tenho como levar um kit de luz em certos contextos no documentário. E você tem que usar a luz natural ou poucos recursos de pontos de luz. E a tela do Atomos, ela cria uma ilusão do HDR, que depois nessa conversão para o REC 709, né, 709, é uma outra conceitualização de imagem, né? Sim. Então levou muito tempo para mim acertar. E quando você explicou lá na apresentação, eu descobri que estava fazendo um caminho correto, mas isso depois de um ano errando, né? Perdendo céu, perdendo sombra. Sim. Entende? Como faz falta uma orientação como a sua, né? Um curso nesse sentido. Então, espero que eu possa me adaptar junto com vocês, que estão na ilha especificamente. Com certeza, né? Mas é para todo mundo mesmo, né? Não é só para quem está na ilha, né? É para quem está captando também. É para quem está, às vezes, até contratando. Não tem nada a ver com nada técnico, não está botando a mão na massa. Mas, às vezes, a pessoa que está contratando os profissionais na produtora, a pessoa que está coordenando tudo, um coordenador, por exemplo, de produção, de pós-produção, se não tiver esse conhecimento bom desses workflows todos, aí a pessoa se enrola, né? Principalmente, assim, eu vejo muita produtora, assim, que já não está sabendo mais contratar direito profissional por causa disso, porque eles não conseguiram acompanhar essas mudanças desses workflows digitais, e não estão sabendo mais quem eles podem ter os critérios, na verdade, né? Porque se chega um profissional, isso eu vejo muito acontecer, esse workflow digital, por exemplo, a gente tem que adaptar ele de acordo com as condições e necessidades. A gente tem que ter um controle sobre o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, às vezes eu vejo produtora que contrata um profissional e o profissional chega e oferece, por exemplo, eu tenho uma câmera tal, e a pessoa às vezes aceita aquela câmera achando que ela está fazendo um bom negócio, porque está aceitando a câmera num pacote, mas às vezes não é aquilo que precisa. E ao mesmo tempo também, se só tem aquela câmera, tem que saber usá-la da melhor maneira possível, né? Tem que saber fazer com que esse workflow funcione, né? Até o final. Então, tem a questão do armazenamento, os arquivos estão cada vez mais pesados, né? Sim, tem muita coisa envolvida aí. E mudou, né? Por exemplo, essa coisa ela está muito dinâmica, por isso que a gente tem que estar. Eu estou estudando toda hora e pegando coisas novas. Eu tenho que estar pronto para quando eu tenho que estar sempre um passo à frente, que eu tenho que estar pronto para quando o cliente chega com material novo, eu poder trabalhar com ele, né? E tem, por exemplo, agora tem esse codec da Blackmagic, esse B-RAW, né? Esse codeczinho que é um RAW pequeno. Esse codec é fantástico. Isso é uma coisa que a gente nunca ia imaginar que fosse possível, porque você tem um codec que te entrega o RAW mesmo da câmera com
com todas as funções que você tem do RAW, que aliás é uma discussão também, você deve filmar em RAW ou não, depende do workflow, né? Mas no caso assim, você recebe um RAW que tem uma qualidade enorme, mas é um arquivo pequeno e leve. Porque antes o RAW você precisava de uma máquina pesadíssima, né? Uma máquina poderosíssima para você poder rodar e processar. E agora, esse B-RAW tem gente que já está editando nele mesmo e já segue direto. Então, são coisas que vão mudando, né? E a gente, sabendo, a gente acompanhando isso, a gente consegue realmente tirar o melhor proveito possível né, de todo esse processo, né? Da captação até a finalização. Então, eu vou. Se alguém mais quiser falar sobre si, obviamente, eu gostaria de conhecer vocês. Também, se vocês não quiserem, eu posso falar um pouquinho aqui também do. Vocês já devem ter visto, né, o que é esse curso, né? São 12 horas e a gente vai discutir justamente todo esse processo do... A gente vai discutir todo esse processo do workflow, né? Começando na captação, né? A primeira aula é uma aula geral que mostra todo esse processo e aí a gente vai dividir nas próximas aulas esse processo em etapas, né? Por exemplo, na segunda aula a gente vai falar sobre a captação, a gente vai falar dessa coisa da escolha da câmera certa para cada projeto, da escolha do formato apropriado para cada produção, porque isso é outra coisa, né? Dependendo do tamanho do projeto, a coisa muda. Tem muita produtora que está acostumada a pegar projetos de baixo orçamento e projetos de altíssimo orçamento, e elas têm que se adaptar. Geralmente elas adaptam bem isso, mas é diferente você trabalhar num projeto de alto orçamento, num de baixo e num de médio orçamento, porque cada um vai, se você souber otimizar esse processo de captação, da escolha do equipamento, não só dos codecs, essas coisas todas, você consegue ter uma economia desde o começo também, uma economia não só financeira, mas a economia de tempo, que também é muito importante, né? É essa coisa, às vezes você está captando com um equipamento que você acha que está legal, você escolhe um workflow que você acha que está legal, mas você chega na pós, aquela coisa explode, porque aquilo ali vai demandar muito mais tempo, né, de finalização, de edição, conversões e tudo. Então, se começar desde o comecinho, a coisa flui bem melhor. E hoje em dia, é tanta coisa, esse espaço de cor, o pessoal fica... Né, existe confusão geral para todo mundo, né? Que é essa coisa da HDR, faz com HDR, não faz, o que é isso, né? O que é um REC 2020, o que é um REC 2100, o que é REC 709, o que é o log. As pessoas às vezes não sabem o que é um log, né? Por que usa log? Então, está todo mundo usando, vamos usar. Mas é bom a gente entender por que a gente vai fazer. E não é toda a câmera que funciona com log, né? Também. Às vezes as pessoas pensam, log é bom, log é melhor, então vamos filmar em log. Não é, depende do equipamento, né? Inclusive tem coisas que são interessantes. A gente está, desde a época da 5D, que ela trouxe uma revolução, né, que passou a entregar uma qualidade de imagem bem razoável, bem generosa pelo custo do equipamento, que antes era tudo caríssimo, né? A gente entrou num modo de trabalhar bem interessante, porque o digital passou a ser muito mais acessível, mas o digital passou a ser mais confuso. Então, a 5D era muito fácil, porque ela filmava em REC 709, entregava aquele material, estava tudo ótimo. Aí começaram... a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas de YouTube, que o pessoal começa a falar, porque aí começaram a inventar essa coisa de usar alguns formatos de filmagem, né, alguns presets de câmera que lavavam a imagem e tiravam um pouco de definição, tudo achando que isso seria melhor na hora de finalizar. Só que alguns deles eram horríveis, porque você está trabalhando com uma câmera de 8 bits que não tem como você filmar isso direito, captar as cores todas, ela não capta tudo, e você acabava com problemas na hora de finalizar. E isso passou a ficar cada vez pior, porque começaram a usar essas câmeras de 8 bits, usaram log, e
e aí log mesmo oficial do fabricante, a coisa começou a ficar mais complicada. Então é importante a gente saber escolher também o que a gente está usando, por que a gente está usando. Se a gente está filmando daquela forma, a gente tem que saber exatamente por quê, né? E também tem essa coisa que eu sempre encorajo na hora da captação, o fotógrafo tem um colorista sempre à disposição para fazer testes de câmera, para ver como é que aquela câmera se comporta, essas coisas todas. Isso também faz parte desse workflow de trabalho. Embora não seja uma coisa relacionada a codec nem nada, é relacionada à maneira que você trabalha para você otimizar a produção. Então, acontece às vezes, isso é outra coisa que acontece muito hoje em dia, né? Você tem uma câmera que o fabricante diz, essa câmera ela é super sensível à luz, ela funciona com o ISO nativo dela é 1600, tá? Aí você pensa, pô, bacana, né? O ISO nativo 1600, mas às vezes não é. Às vezes é uma questão de marketing, às vezes aquele fabricante quer vender um ISO maior para dizer que é melhor que o concorrente. Então, você fazendo um teste de câmera, quer dizer, filmando ali e super expondo, subexpondo aquele material e levando para o colorista indo na ilha, você pode descobrir qual é a melhor ISO daquela câmera. Onde ela é menos ruidosa e tem mais latitude, né? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo na prática também, e são práticas, na verdade, do workflow que a gente passa a utilizar para melhorar, né, ele, né? E essa é uma que eu sempre recomendo, né? Fazer testes de câmera, e se você, mesmo que você tenha uma câmera que você não possa mudar, se você puder escolher várias, porque eu vou dar um exemplo de um cliente meu, que essa coisa que eu estava falando, essas câmeras de cinema, começou com a 5D, que não é de cinema mais, passou a ser uma câmera de cinema, de baixo orçamento, né? Essa coisa de se adotar câmera de cinema para tudo, nem sempre é a melhor opção também. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é um documentarista brilhante, né? Ele é genial, ele faz coisas incríveis, e são documentários que passam em TV internacionalmente, e passam no cinema, e ele não usa, por exemplo, uma câmera de cinema para fazer esses documentários dele. Ele usa uma camcorder, que é uma coisa que muita gente abandonou, né? O pessoal usava camcorder antigamente, quando surgiu a 5D, todo mundo pensou, isso aí agora não presta mais, porque o sensor é pequenininho, não sei o quê, e abandonaram. Mas hoje em dia tem muitas camcorders excelentes, sabe? E esse meu cliente, ele usa uma camcorder da Sony, 4K, e ele sabe utilizá-la direitinho, então o material que chega para mim é muito melhor, às vezes, que o material que chega de uma pessoa que não está sabendo utilizar uma câmera dita de cinema, né? E acaba que o material dele é muito mais fácil para ele também, essa coisa comodidade, né? Ele está fazendo um documentário muito pauleiro, às vezes, né, que ele não tem como parar, e uma camcorder boa é aquela coisa, tem um zoom com servo, né? Você pode avançar, né, se aproximar e afastar rápido com controle de velocidade, você tem controle de diafragma, você tem filtro de densidade neutra embutida, tem uma série de coisas que facilitam aquele trabalho, né? Mas aí depende justamente do trabalho da pessoa. Se é um documentário mais elaborado, que você pode iluminar e trabalhar ali aquelas cenas, aí de repente essa câmera já não é melhor uma câmera de cinema mesmo. Então, são considerações, né, que a gente tem que ter na captação. Na terceira aula, a gente vai falar de armazenamento, que é uma coisa que também é direto, cada um é diretamente ligado ao outro, né? O armazenamento, backup, conversões, que às vezes você tem que converter o material para ter um workflow mais seguro e eficiente, né? E preparar o material para edição. A coisa do armazenamento é muito importante, porque dependendo do codec que a gente escolhe desde o começo, isso pode causar custos muito maiores para a produção. Eu vou citar o exemplo de uma, não é uma coisa recente, mas é relativamente recente, alguns anos atrás, uma produtora cismou que ela tinha que filmar um programa para televisão em RED, era um reality. E ela, não, vou filmar tudo em RED, porque a RED é câmera de cinema, não sei o quê. E era uma coisa para passar na TV fechada em Full HD, e ela captou tudo em 5K, e ela teve um custo absurdo que ela não esperava. Ela estava acostumada a trabalhar captando para televisão assim, reality, com câmeras que tinham um workflow muito mais simples.
A questão da RAD gerou uma quantidade de armazenamento muito maior, porque o arquivo era muito maior. O custo das conversões, não só o custo de tempo, mas o custo de armazenamento também, para converter esse material todo para edição, e depois a dinâmica da finalização, porque televisão é uma coisa rápida, né? A gente não tem muito tempo como a gente tem para fazer um documentário para cinema, ou uma peça publicitária, ou às vezes um clipe musical, ou um DVD, se você tem tempo de fazer uma coisa bem feita. No caso dela, a gente tinha esse workflow pesado de televisão, e ela tinha que correr que nem uma louca, sabe? Porque tinha que converter o material todo para editar, aí depois editava o material, aí tinha que fazer o conforme para eu poder pegar o material original da câmera em RAW. Isso tudo a gente perdia muito tempo, que no workflow mais simples de televisão, a gente faz, sabe, assim, uma fração do tempo, sem contar o custo de armazenamento disso tudo, porque isso tudo tem que ser armazenado em algum lugar, todas essas etapas, né? E os HDs para mandar tem que ser maiores, tudo isso. Então, ela falou para mim, nossa, nunca mais eu vou fazer isso, sabe? Agora eu vou pensar muito bem antes de começar cada projeto, que é para não cair nessa cilada, né? Então, essa coisa do armazenamento tem diretamente relacionada a isso, e também essa questão de como a gente faz backup, essas coisas também é muito importante, né? Eu aqui, por exemplo, eu faço uma coisa aqui na ilha, que é uma coisa que me dá uma segurança muito grande para mim e para o cliente. Eu tenho backups automáticos, não só do material que está no meu RAID, né, no meu armazenamento de trabalho, como também o material que está, por exemplo, o DaVinci ele tem um projeto, né, ele gera projetos e ele vai salvando esses projetos automaticamente, então eu tenho backup também disso. Então, na pior das hipóteses, se eu tenho um problema assim de computador, que um HD pifa, alguma coisa assim, um SSD queima, que acontece, né, na vida real, eu tenho backup no máximo, na pior das hipóteses, de 2 em 2 horas. Então, o máximo que vai acontecer, eu vou perder 1 horinha para botar meus HDs de backup no local, eu vou trabalhar um pouquinho mais devagar, mas eu não vou perder tempo. Então, isso é muito importante. A mesma coisa, isso faz parte do workflow meu, mas isso também deve fazer parte do workflow de edição, e também essa coisa do backup, também da captação, é muito importante também saber administrar. Eu vou falar outro exemplo assim, de desastre que aconteceu, que eu tive um cliente que eles filmaram, passaram o dia inteiro filmando, um negócio caríssimo, sabe, de época, com roupas e, né, figurinos especiais, e super bem iluminado, equipe grande, e eles pegaram os HDs e botaram todos numa mochila só. E eles pararam, depois da filmagem, pararam para tomar um lanche, né? E essa mochila ficou no carro, arrombaram, estava escondido, não estava nem à vista não, mas arrombaram a mala do carro e levaram a mochila, quer dizer, o armazenamento, na verdade, ele tinha que ter ficado desde o momento que você faz a cópia, tem que ficar uma parte com uma pessoa, outra parte com outra pessoa. Você não pode deixar tudo num lugar só. E eles perderam todo aquele dia de filmagem, que foi caríssimo para eles conseguirem refazer. Então, isso também faz parte do workflow, né? A gente planejar como é que a gente vai manter a segurança do material em si, né? Então, na quarta aula, a gente vai falar de edição, a gente vai falar dos formatos, da monitoração, organização, preparação para finalização. Isso são coisas que tomam tempo, são importantes fazer, é muito importante planejar isso. Formato é óbvio, né? A gente até falou um pouco sobre isso agora, mas é muito importante saber qual formato que a gente vai usar durante todo o processo. Saber estabelecer se realmente a gente vai precisar fazer um proxy para poder depois o material ser trabalhado em RAW, ou se vale a pena converter antes para um formato que não precise isso. Nem sempre RAW é estritamente necessário para o colorista, né? O que interessa para a gente é ter uma imagem que não tenha compressão agressiva, que tenha um número grande de cores, de bits, né? Então, eu já fiz documentários de longa-metragem, por exemplo, que foram captados com RED, em 5K, em RAW, mas, na verdade, eu aconselhei a produtora a não utilizar esse material durante o processo todo,
porque não valia a pena. Se eu pegar um material que está bem captado, por exemplo, esse material estava super bem captado em RED, e eu converter ele para ProRes 444, por exemplo, em 12 bits, eu não tenho nada que me deva ao RAW, sabe? Não tem nada que eu vá ganhar diretamente na prática se eu trabalhar em RAW. Então, fazendo essa conversão, por exemplo, desde que terminou a captação, esse material foi editado todo em ProRes, quer dizer, não precisou converter para Proxy, nada disso, foi editado em ProRes, e depois ele chegou para mim, o material original de câmera lá também, aliás, ele veio de uma maneira que a gente pôde fazer eu não precisei acessar material em RAW, a gente pôde fazer o Media Management direto do programa de edição, e eu trabalhei direto com o ProRes 444, 12 bits também. Isso não me deu nem um pouco de insegurança pelo seguinte, não só ele estava bem captado, como também o material em RAW, ele servia para mim como um backup. Então, se eu precisasse usar esse material em RAW, eu tinha ele. Eu não precisei, porque o material estava super bem captado, o filme ficou lindo, 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 ficou muito bonito mesmo, mas eu tinha isso como backup. Agora, por exemplo, eu fiz um outro trabalho que, nesse caso, eu precisei usar o RAW, porque ele foi filmado com a Red em HDR, né? Não sei se vocês já fizeram filmagem HDR com a Red, não tem nada a ver com esse HDR de exibição. É porque a Red, quando filma em HDR, ela, na verdade, só para essa coisa que eu até vou discutir também, o HDR ele não é uma coisa que você precisa de uma câmera especial para fazer. Toda câmera hoje em dia que tem uma latitude de 14 stops, por exemplo, ou 13 stops, ela está filmando em HDR. Então, não é nada que você necessite de uma câmera especial. Mas a Red tem um processo que é interessante, que facilita muito determinado tipo de filmagem, porque o HDR da Red, na verdade, ela filma 2 arquivos ao mesmo tempo, com intervalo de acho que 2 fotogramas ou 1 fotograma, coisa assim. Então, ela filma um arquivo super exposto, quer dizer, usando não superexposto no termo que estoura, mas expõe mais para cima, e outro arquivo que expõe mais para baixo. E quando você combina esses 2 arquivos, você tem uma latitude enorme, né? E isso foi útil nessa filmagem, por exemplo, porque eram 2 cenas nesse filme, onde a pessoa estava, o ator, é um filme de dramaturgia, né? O ator estava dentro do ambiente escuro, e ele saía para um ambiente de sol bem claro. E por causa da filmagem HDR, não foi necessário mexer no diafragma, nada disso. E a exposição se comportou tão bem dentro quanto fora, porque ela estava exposta para os 2 ambientes. Então, nesse caso, por exemplo, eu tive que pegar o arquivo original, obviamente, em RAW, para poder usar essa coisa do HDR, para poder fazer esse ajuste de passagem, né, de uma região, né, das luzes, né, do menos exposto para o mais exposto, mais claro para o mais escuro, para poder fazer essa adaptação e sair totalmente fluido a coisa. Você vê, ele está saindo lá desse ambiente que está super escuro, e ele vai para um dia de sol, assim, desse de Rio de Janeiro, sol de verão, e está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, essa coisa também tem a ver com workflow, né? A gente analisar o material desde o começo, analisar a necessidade, para que vai filmar em HDR? É necessário? Porque também não adianta nada. Você, quero filmar tudo em HDR com a Red, você vai ter um monte, o arquivo fica enorme, né? Porque são 2 arquivos, né? Então, aquilo fica, às vezes tem até mais, né? Você pega, se você abre, é uma loucura o negócio. Então, você às vezes tem um material ali sobrando, desnecessário, né? Você não vai usar HDR para filmar num ambiente só controlado de iluminação, HDR da Red em si, né? Mas quanto ao HDR das outras câmeras, todas elas estão filmando quando tem uma latitude grande assim. E aí é uma questão também de exibição, né? Quer dizer, tem cinema fora do Brasil, por exemplo, que exibe em Dolby Digital. Aqui no Brasil, pelo menos eu nunca fui a nenhum, nem sei se tem. Eu já fui nos Estados Unidos, é uma loucura, né? Porque o cinema da Dolby em HDR, esse que eu fui, eram 2 projetores a laser, e eles são alinhados assim. Um projetor ele exibe
as sombras para as médias e o outro exibe das médias para as altas. Então você tem uma latitude enorme criada por esses dois projetores, e aí você tem um HDR no cinema. Mas não é uma coisa que acontece aqui normalmente no Brasil. Então, e também são filmes de altíssimo orçamento que fazem isso, né? São esses blockbusters assim de orçamentos de centenas de milhões de dólares. Então, a gente tem que também levar em consideração isso. Qual é o produto final? A gente vai filmar em HDR, não filmar em HDR, porque a câmera já filma, você vai ter um workflow, vai finalizar em HDR para uma coisa que vai passar na televisão em Full HD, você não vai fazer isso, né? Porque o custo vai ser caríssimo, né? Então, agora, se for uma coisa para Netflix, para Amazon, aí sim, aí esse investimento é necessário. Então, também isso faz parte do workflow. Nessa parte de edição, eu vou falar também de monitoração, que é uma coisa que se perdeu nesse tempo, né? Toda a ilha de edição antigamente tinha um monitor, e não era um monitor de computador, era um monitor de vídeo. E aí as pessoas passaram a esquecer, né, essa coisa do monitor de vídeo, passaram a editar direto no computador, e tudo bem, para certos formatos, certos workflows, né, isso não é necessário, mas, por exemplo, quem trabalha com televisão, eu acho essencial ter uma televisão na ilha de edição, um monitor de vídeo, no caso. Porque se você está trabalhando com material entrelaçado, alguma coisa assim, você pode ver se está com algum problema ou não, enquanto que quando você está trabalhando num laptop ou numa tela de computador, você não enxerga isso. Então, é uma coisinha que pode parecer boba, mas ela poupa problemas dali para frente, né? E essa preparação para finalização também é uma coisa que é muito importante. Hoje em dia é uma grande fonte de problemas, né? E é essencial ao mesmo tempo, que é essa coisa do conforme, né? Porque, por exemplo, se você trabalha com material que você adquiriu, você filmou, por exemplo, em RAW, tá? E você quer finalizar em RAW, e você pegou esse material e você vai ter que converter ele, por exemplo, para proxy, para você poder editar, porque o RAW fica pesado para a maioria dos computadores. Então você tem que fazer isso da maneira correta, que é para quando chegar na hora da cor, o colorista poder linkar, né, a timeline com o material original de câmera e não com o material proxy que foi usado na edição, né? Então isso é outra coisa que tem que ser planejada para não ter problema. Faz parte desse workflow. Se isso é bem feito, é totalmente transparente. Eu pego o material aqui, ponho na minha ilha, relinco e está tudo lindo. Agora, se for mal feito, você não foi planejado, aí dá uma dor de cabeça danada, né? Às vezes fica até quase que impossível de fazer isso. Tem que ir corte a corte na mão e refazendo tudo. É um trabalho que podia ser evitado se o workflow fosse bem definido, né? A quinta aula a gente vai falar da finalização de imagem e som. Então, quando a gente entra nesse processo, também é muito importante. Aí a gente já está seguindo um workflow que vem desde a captação, já passou pela edição, e na hora da finalização a gente também tem que saber como é que a gente vai finalizar isso, né? O som hoje em dia é engraçado porque a finalização do som, ela antes era muito simples. Você tinha um determinado volume ali, você não estourava, você deixava aquele teu volume no máximo ali e estava tudo bem. Você entregava para qualquer lugar e estava ok. Agora, está se usando uma coisa chamada LUF. O LUF é uma medida da média do volume do áudio durante todo o programa, né? Então, tem certos canais de exibição que estão pedindo um determinado número de LUFs. Isso aí tem a ver com a dinâmica do som, porque acontecia o seguinte antigamente, a gente via isso muito em publicidade, né? Você estava assistindo um programa na televisão, de repente vinha uma propaganda com o som lá em cima, alto, a beça, mas se você fosse ver o volume, ele continuava não distorcendo, ele estava ali perto do máximo. Só que se usava uma coisa chamada compressão dinâmica, ou seja, você pega e você comprime o som todo, não é uma compressão igual de vídeo que tem perda, é uma compressão sonora. Então, você faz com que tenha muito mais volume
condensado ali naquele material. E isso faz com que você tenha um desnível, acabou criando um desnível muito grande entre o material a ser exibido, né? Então, geralmente, quando o material vai ser exibido, a própria televisão ela tem um compressor que vai manter esse volume mais baixo. Mas o que acontece é que se você entregar um negócio muito comprimido, ele não vai conseguir, de qualquer maneira, alterar, porque ele vai fazer isso pelo pico do programa. Então, a exibição hoje em dia de áudio, cada canal vai pedir uma coisa diferente, às vezes, sabe? Então, tem uns que pedem que seja 24 LUFS, outros 14 LUFS, e o LUF é isso. O LUF impede que você comprima demais dinamicamente o áudio e o teu programa não destoe do outro. Isso está acontecendo com música direto agora, porque, por exemplo, você tem essas plataformas de streaming, né? E você tem artistas de tudo quanto é gênero, né? Você tem música eletrônica, você tem country, você tem rock, você tem sertanejo, funk, quer dizer, tudo isso vai ser tocado e as pessoas fazem playlists que misturam tudo, vai ser tocado assim, um atrás do outro. Então, esses canais têm que ter mais ou menos uma maneira de nivelar esse volume, que é para você não ficar toda hora mexendo no som assim, do teu telefone ou do teu equipamento de som em casa, né? Então, por isso eles estão também criando uma maneira de exigir que o material tenha um certo número de LUFs, né? Ou seja, tem uma certa dinâmica, não pode ser tudo tão comprimido, né? E a mesma coisa na entrega de audiovisual, porque você não quer também estar assistindo um negócio na televisão e de repente vem o próximo programa muito mais alto e você diminui, aí vem outro muito mais baixo, quer dizer, então a gente tem que ter esses volumes em consideração, levar em consideração. A finalização da imagem também vai depender muito da onde vai ser exibido, né? Então todas essas coisas desse workflow tem que ser previstas com antecedência, a gente tem que saber como é que vai fazer essa finalização, dependendo da entrega em si, né? E também como é que a gente vai tratar essa finalização, se o som vai ser de 24 bits ou 16 bits, se vai ser 96 kHz, se não vai ser 48, isso tudo são coisas que não adianta a gente ir para cima demais, quer dizer, exceder a qualidade final que a gente vai precisar entregar, se não vai ganhar nada com isso, né? É a mesma coisa na finalização da imagem, né? E a última aula vai tratar da parte de monitoração para avaliação, que é super importante, dos deliverables, né, que são as entregas, né? E também da prevenção da obsolescência. Então, a monitoração é uma coisa que é super, hiper importante para o colorista, né? Quer dizer, para a finalização em si, porque a gente tem que ter uma base para a gente poder trabalhar. Essa base são monitores de referência calibrados. Então, eu tenho que ter um monitor que esteja calibrado, se eu estou trabalhando tanto com televisão como para cinema, porque se eu estou trabalhando dentro dos parâmetros certos e esse monitor está calibradinho, eu tenho a segurança de que em qualquer parte do mundo, por exemplo, com televisão, qualquer departamento de engenharia, qualquer ilha que tiver um monitor calibrado, a pessoa vai ver a mesma imagem que eu estou vendo na minha ilha. Então, isso é uma coisa essencial, porque eu não posso estar trabalhando com um monitor que está todo desregulado e eu fazer a cor desse trabalho naquele monitor achando que está bom e quando chega no outro monitor aquilo está tudo errado. É a mesma coisa para cinema, né? Se eu tenho minha monitoração calibradinha, quando eu vou no cinema, vai estar exatamente igual como está na minha ilha, obviamente com pequenas diferenças que existem no cinema para outro, mas o digital veio muito ajudar essa coisa, porque os projetores hoje em dia se autocalibram, né? Então você não tem mais aquela coisa de um projetor estar muito diferente do outro, como tinha antigamente. Eu vou dar um exemplo aqui de duas coisas assim que para falar da importância da monitoração. O primeiro foi um filme. Eu estava com um filme que foi para o Festival de Gramado, né? E eu fui lá para assistir o filme, né? E também ajudar lá
avaliar a projeção, se estava boa, se não estava. E eles dão para a gente, né, um determinado tempo para a gente avaliar a projeção e ver se tem algumas coisas para fazer, alguns ajustes. Não se pode mexer, obviamente, na calibragem do projetor, mas existe uma certa flexibilidade para você programar os metadados do servidor, né? E, por acaso, entrou um filme na minha frente, né, que o diretor estava desesperado e estava super nervoso, gritando com todo mundo, falando que a projeção estava horrorosa e não sei o que estava tudo errado, o projetor estava todo descalibrado, e ele ficou louco da vida, brigou com todo mundo, saiu louco da vida, né? E quando eu botei meu filme, estava perfeito. Eu não tive que mexer em nada, a projeção estava ótima. E aí eu me encontrei com esse cara lá no saguão, e eu fui falar com ele, falei, cara, por que você está falando que está tão ruim essa projeção? Porque eu botei meu filme lá e está ótima, né? Ele falou, pô, porque estava na minha ilha, estava tudo diferente, pô, o filme está todo errado. Aí eu perguntei para ele, vem cá, você por acaso trabalhou com monitor de referência calibrado? Aí é a mesma coisa que eu tivesse falado uma fórmula matemática avançada para ele. Ele me olhou com aquela cara assim de que não estava entendendo nada, quer dizer... Aí eu expliquei para ele que você não pode simplesmente chegar e fazer a cor no monitor de um laptop assim, achando que isso aí vai passar no cinema. Você tem que ter a monitoração adequada, né? A mesma coisa nas produtoras. Tem muita produtora que não tem um monitor para avaliar o material. Então, às vezes acontece do material chegar da cor, por exemplo, eles olharem ou num computador totalmente fora de padrão, ou numa TV também toda desregulada, e achar que aquilo ali está errado, e querer ter interferência no material que foi feito numa ilha com um monitor de referência calibrado, achando que tem que mudar de acordo com aquela televisão que a pessoa está usando, ou com aquele monitor de computador. Então, isso é importantíssimo também as produtoras terem uma boa TV ou um bom monitor de referência para poder ver como é que o material está de verdade, né? Essa coisa que eu estou falando da gente ter esse padrão é muito importante, porque, primeiro, se a gente está fazendo cinema, eu faço às vezes filmes que são exibidos em festivais em 30 cidades, ou filmes que são exibidos, né, comercialmente em 40, 50 cidades, às vezes até mais. O filme corre o mundo, é exibido em vários lugares. Então, se eu tenho uma referência, e eu estou trabalhando dentro dessa referência, assim, a princípio, tudo quanto é cinema que exibir e tiver calibradinho, o filme vai estar igual em tudo quanto é lugar, eu não vou ter problema nenhum. A mesma coisa, essa coisa da televisão, por exemplo. Eu faço muita coisa para fora, às vezes, né, que vai para, por exemplo, para Discovery Channel, History Channel, vai para BBC, vai para outros canais de fora, e eu tenho certeza absoluta, por exemplo, que o que eu estou vendo na minha ilha, o engenheiro, por exemplo, que está avaliando lá na ilha, ou o produtor que está avaliando lá na ilha, no outro lugar, está vendo exatamente a mesma coisa que eu vi. Então, a gente está falando a mesma linguagem. Além de eu ter a segurança de que o material está direitinho, né, e também tecnicamente, obviamente, eu tratei ele, também eu tenho a segurança de que eu posso falar a mesma língua deles. Então, por exemplo, se o produtor lá do History Channel está assistindo o material e ele fala para mim, olha, a gente gostou muito, mas eu acho que a gente tinha que tirar um pouquinho de azul aqui, porque ia ficar perfeito. Eu sei que a medida que ele está falando de azul que eu tenho que tirar, eu vou poder reproduzir aqui e a gente vai poder se comunicar de boa. Se não tiver isso, a gente não tem como se comunicar, né? E já aconteceu uma vez de eu ter uma diretora de um negócio que eu estava finalizando, que estava assistindo material em outra cidade, e ela me ligava desesperada, pô, essa cena aqui tá muito verde, aí a outra cena, essa cena tá muito magenta, quer dizer, um negócio que obviamente totalmente louco, porque para mim estava tudo normal. E você ter uma mudança do verde para o magenta, que são cores totalmente opostas, né, é uma coisa que realmente está acontecendo uma coisa muito errada nisso, né?
E eu ficava quebrando a cabeça com ela, né? Por que você está falando isso? Não, assim, está acontecendo isso, sabe? Aí eu perguntei para ela, vem cá, onde é que você está avaliando esse material, né? Ela falou, eu estou aqui no meu laptop da Positivo. Eu falei, pô, peraí, eu não vou mais conversar com você, sabe? Você vai pegar uma televisão e você vai botar esse material na televisão e você vai ver na televisão porque no teu computador não está dando certo, sabe? E ela, depois que ela botou na televisão, falou, não está mais magenta, não está mais verde, quer dizer. Então são coisas assim que fazem parte do workflow, são besteiras, né? Mas às vezes as pessoas acham que não é necessário você ter esse tipo de equipamento, que não é nem equipamento caro, você pode fazer uma avaliação com uma TV normal, se for o caso, é muito melhor do que você estar usando uma tela de computador ruim, né? Quanto às entregas, hoje em dia a gente está trabalhando com muitos formatos, né? Antigamente a gente trabalhava com uma coisa fixa, né? A gente tinha ou televisão ou cinema e acabou. As variantes, por exemplo, o videotape, o DVD, né, o VHS, o DVD, essas coisas todas, eles eram, na verdade, a mesma coisa que a televisão. O vídeo era vídeo e cinema era cinema. Agora não. Agora a gente não está mais trabalhando nem para cinema, nem para televisão. A gente está trabalhando para uma tela. E essa tela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um celular, ela pode ser um tablet, ela pode ser um centro de multimídia no carro, ela pode ser uma tela de computador, ela pode ser um monitor de computador enorme, ela pode ser uma televisão pequena, pode ser uma televisão gigante, pode ser um projetor doméstico. No próprio cinema a gente tem projeções que variam também de acordo com a sala, quer dizer, que a gente tem esses cinemas pequenininhos de arte, né, que tem uma telinha pequenininha, e você tem cinemas com a tela gigante, tipo, quase que uma tela de IMAX. Então, hoje em dia a gente não está mais fazendo as entregas baseadas só na onde a gente vai exibir normalmente. A gente tem a internet, por exemplo, hoje é uma coisa que é uma loucura. Inclusive, conta workflow é uma loucura no sentido de que a internet até pouco tempo atrás era assim, era o vagabundo do vagabundo, né? O youtuber, o cara pegava, botava a câmera do laptop mesmo ali, né, a webcam dele, e ele fazia o YouTube e tudo era aceito, né? Agora não, agora o YouTube ficou uma coisa profissional, tem gente ganhando milhões fazendo coisa de YouTube, então a coisa se profissionalizou. E não só se profissionalizou no sentido das pessoas usarem melhor captação, se profissionalizou no sentido que a pessoa às vezes faz um negócio de YouTube com o mesmo workflow de um programa de TV, que vai passar numa TV grande, sabe? Numa rede de televisão. Então, isso tudo está alterando a maneira de a gente trabalhar. Então, a gente tem que estar pronto para a gente fazer essas entregas da melhor maneira possível. Como é que a gente entrega uma coisa para a internet que não vai ter que ser recomprimida muito, por exemplo, no YouTube ou no Vimeo? Isso é uma questão. Às vezes você pega, manda um negócio para o Vimeo, manda para o YouTube, aí aquela coisa é recomprimida, e aí a qualidade da imagem fica horrorosa. Quer dizer, a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, é outra coisa do workflow. Como é que a gente vai adaptar essa entrega, né? E quanto a prevenir a obsolescência, é essa coisa, né? A gente nem sempre vai trabalhar da melhor maneira possível para o futuro. A gente não sabe o que vai ser o futuro. De repente, o futuro, nada que a gente faz agora vai prestar direito no futuro. Sabe lá se vai ser projeção holográfica, 100 pixels, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que pensar para fazer as coisas da maneira que não seja mais moderna necessariamente, mas sim a mais estável, né? Eu fiz um documentário, por exemplo, isso deu uma dor no coração danada. Foi um documentário sobre a Edna Savagé, que foi uma apresentadora de televisão, né, bem famosa aqui no Brasil, na década de 70, mais ou menos assim, 60, 70. E ela, como ela tinha muito dinheiro e era comum naquela época, ela filmava durante um bom tempo, os filmes caseiros dela eram filmados em 16 milímetros, quer dizer, ela tinha um material fantástico. Quando não era 16, era Super 8, eram câmeras boas que ela filmava, então era para a gente ter um material para fazer esse documentário incrível. Só que a família dela
sem saber direito o que estavam fazendo, né? Obviamente não são profissionais, mas nós que somos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e também orientar nossos clientes. Eles pegaram todo aquele material que tinha em 16:8, que poderia ficar maravilhoso quando telecinado, né, ou escaneado para a gente trabalhar. Eles pegaram esse material, foram num desses jornaleiros da vida e mandaram converter tudo para DVD. E aí, essa conversão para DVD de jornaleiro, essas coisas, era muito vagabunda. Eles pegavam, não tinha uma conversão digital, simplesmente pegavam um gravador de DVD, plugava lá o VHS, o que quer que seja, que era a fonte daquele negócio, e aí digitalizava cheio de blocos, cheio de coisa. Então, teve material que eu peguei para fazer esse documentário que você não enxergava nada praticamente, sabe? Era só bloco, bloco, bloco e tudo clipado. Não tinha, o que era branco estava todo estourado, o que era preto estava todo estourado. Quer dizer, se houvesse uma preocupação de você preservar esse material dela, né, que era uma pessoa de comunicação, a gente teria um material ótimo para trabalhar. Como eles achavam que a novidade do DVD era legal, eles acabaram jogando fora o material, achando que aquele material já estava obsoleto, né? Mas na verdade aquele formato era muito melhor do que o DVD mal feito, né? Então a gente perdeu todo um material que eu consegui restaurar alguma coisa, aproveitar alguma coisa, usando umas técnicas, inclusive, para gerar a percepção de mais definição do que tinha o material, mas foi uma coisa que foi perdida porque não se planejou isso. A gente tem que planejar isso quando a gente trabalha com audiovisual, porque nem sempre a gente também precisa fazer a coisa mais cara possível, mas também a gente não pode fazer a coisa mais vagabunda possível. Então, aí vem essa questão do 4K, por exemplo. Quando a gente tem um workflow, por exemplo, você trabalhando num programa que nem o DaVinci para fazer cor, todo o material que você fez a cor ali, o processo da cor em si, ele é armazenado, né? E esse projeto eu guardo. Então, esse projeto, se o cliente fez a finalização dele em Full HD e amanhã ele quiser refazer em 4K, por exemplo, é viável, é muito fácil. Eu posso pegar os originais, recarregar, e eu não preciso nem refazer, às vezes, a cor. Eu simplesmente verifico se está tudo ok e dou uma saída. Quer dizer, é um processo que sai barato e é bem viável se for necessário fazer. Agora, se eu pego esse material, por exemplo, que nunca vai ser exibido, vai ser uma exibição rápida em um meio qualquer, que não vai ter uma necessidade de ser guardado para o futuro, eu acho que às vezes é um desperdício, por exemplo, a gente ter todo esse custo associado a você finalizar em 4K, às vezes até HDR, uma coisa assim excessiva para um projeto final cuja exibição vai ser limitada. Então, essa coisa da gente prevenir a obsolescência não quer dizer que a gente vai ter que exagerar e tudo tem que ser 8K, 4K, porque isso aí é até exagero. A gente pega, por exemplo, isso é uma coisa que é engraçada até, né? A gente vê que a maioria desses filmes que estão passando em 4K, a maioria desses Blu-rays 4K que a gente compra hoje em dia, eles, na verdade, a matriz deles é 2K. Eles estão pegando o material que estava em 2K e estão passando para 4K, na verdade, só para ganhar mais dinheiro vendendo num formato novo. Mas o material original não estava em 4K, ele estava em 2K. A maioria do material que a gente tem de cinema ainda se você for ver os últimos anos, a maioria foi filmada e finalizada em 2K e esse 2K é que vai virar a matriz para o futuro. Agora, se a gente tem esse material com alta qualidade, isso que é muito importante, aí você vai poder fazer conversões e vai poder ter esse material com alta qualidade, inclusive no futuro, mesmo que você tenha que fazer um upscaling, né, que você tem que passar para 4K. Agora mesmo eu estou fazendo um trabalho para um cliente de upscaling. Eu estou pegando 4 filmes que eles tinham que estavam em SD, baixa definição, né, e passando para alta. Eles não têm mais o material original, isso acontece, por isso que a gente tem que preservar muito, né? Se você tem um material que filmou em negativo lá, guarda esse negativo bem guardado, porque isso é muito valioso. Se você não guardar, você perdeu aquilo, você vai ter só a cópia que era a melhor cópia na época.
Então, no caso, assim, a gente tem desses 4 filmes, 3 deles estavam em DVD. Eu tenho um programa, inclusive, que é um programa especial que ele extrai a melhor qualidade possível do DVD, melhor que da reprodução em si, né? Mas esses 2 DVDs estavam com qualidade excelente. Eu consegui fazer um upscaling e passar para Full HD, embora você não ganhe, você não tenha, na verdade, a mesma definição que você tem se você tivesse filmado em Full HD, a gente interpola os pixels assim e consegue criar uma ilusão de definição maior do que da baixa definição. Então você consegue um equilíbrio bem legal. Agora, tinha um material, por exemplo, ali que o material que tinha sido filmado em película, um material maravilhoso, era um filme de 35mm, eles perderam o negativo e a melhor cópia que eles tinham estava em uma TIC, né, que era um formato de vídeo antigo, que era, inclusive a cor dele não é separada, né, como a gente trabalha hoje em dia em RGB, nem nada disso, era tudo, a gente chamava de cor composta, era tudo junto, numa cor toda junto numa coisa só, então a qualidade de imagem dele está horrorosa, sabe? E a gente podia ter tido se eles tivessem preservado esses originais de uma maneira boa, a gente poderia ter tido uma base para trabalhar legal. Então, e a outra coisa também de prevenir a obsolescência que a gente vai tocar é o fato da gente também ter que estar sempre atualizando esse material. Isso é outra coisa importantíssima. Porque hoje em dia, isso acontece muito, né? Hoje em dia eu tenho, por exemplo, um projeto que eu editei no Premiere, tá? E esse material tá no Premiere e para mim eu acho que vai sempre abrir esse material no Premiere. Isso não é verdade. Daqui a 10 anos, de repente, esse material não vai mais abrir, o Premiere já não existe mais. É uma loucura. Hoje em dia a gente está com a dinâmica de atualização de codecs e de máquinas tão grande que as coisas ficam obsoletas. Por exemplo, alguns anos atrás, HDCam, né, aqueles VTs da Sony, que era filmado, inclusive em HDCam, com aquelas câmeras que fizeram o Star Wars 1, 2 e 3, aquela F900 da Sony, filmava em HDCam, e HDCam era o máximo. Hoje em dia, a gente não consegue achar mais uma máquina que esteja funcionando HDCam. Então, a prática boa que a gente tem que ter para a gente preservar o material também é a gente ir convertendo ele enquanto os formatos ainda estão vivos, né? Então, por exemplo, se você tem um material que você tem ele hoje em dia num HD, esse HD não necessariamente vai durar 10 anos, vai que amanhã tem um novo formato. Por exemplo, quem trabalhava com aquele Firewire 400, por exemplo, aquele formato da Apple, hoje em dia já não tem mais máquina que leia aquilo. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção de manter o nosso material, ainda mais o digital é mais fácil de fazer isso, copiar esses dados para um formato que tenha leitura. Inclusive tem essas fitas, né, que o pessoal usava muito para fazer backup, esse VLT, né, que a própria fita às vezes não consegue ler numa máquina mais nova. Isso é uma loucura. É que nem a indústria de áudio masterizava às vezes em DAT, né, de música, e aí botava um DAT numa máquina moderna, ela não lia mais, porque a cabeça não alinhava, tinha uma série de parâmetros. Então, a gente tem essa preocupação de estar sempre atualizando o formato de armazenamento, principalmente, que é para a gente não perder o nosso material original. Isso é uma das coisas que a gente vai cobrir também nessa última aula. Então, é basicamente isso, né? É um curso que é bem fácil de tragar, porque são 12 horas só, não é uma coisa extensiva. As minhas aulas, eu sou muito objetivo, né? Então, eu consigo condensar bastante coisa numa aula só, e inclusive, às vezes, até informação demais, eu sei que é informação demais, mas aqui na escola a gente disponibiliza essas aulas durante um tempo, então dá para assistir essas aulas de novo, né? E rever e assimilar melhor quando a gente perde alguma coisa. Então, é basicamente isso, né, que é o curso. Então, eu acho que é um curso que é bom para todo mundo, né, que está no audiovisual, de qualquer posição, e ajuda principalmente a quem está lidando diretamente com o workflow, né, desde quem está captando até quem está editando e quem está finalizando.
E é isso. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, e também quem não se manifestou, quem já se manifestou, se tem alguma pergunta em como que isso pode ajudar vocês especificamente. Ninguém tem dúvida nenhuma, ninguém quer se, quer se manifestar? É só a gente está aberto aqui para isso, né? Oi, Paulo. Mário. Fala. Tudo bom, Mário? Tudo bom? Eu acho até que eu já cheguei a perguntar algo parecido para ti em outra aula. Para mim, Paulo, que estou iniciando, esse curso ele me ajuda. Então, por exemplo, parte do meu setup aí a minha câmera, eu já te comentei sobre isso, que eu estou estudando DaVinci Resolve e a tendência é eu até comprar algumas coisas da Blackmagic, por aí vai. Esse curso vai me ajudar a entender melhor e me ajudar a tomar a decisão na hora de eu fazer meus investimentos? Com certeza, porque essa coisa, o equipamento que você vai usar vai ser extremamente importante nesse fluxo do trabalho do começo até o fim. E você saber escolher qual equipamento e como aproveitar melhor esse equipamento, esse curso vai te ajudar bastante, inclusive nessa escolha de qual codec você vai usar, por que você vai usar uma coisa ou outra. Você vai entender por que você está comprando uma câmera boa. Sabe? Essas câmeras da Blackmagic, elas oferecem um custo-benefício assim, inacreditável, né? Realmente, hoje em dia, eu não conheço nada que ofereça um custo-benefício melhor. Você tem uma qualidade de imagem impressionante assim, pelo que você paga, e aí você vai entender o porquê disso. Isso é bem interessante. Nesse ponto, conhecimento é muito importante para a gente. Você entender o que está se passando por trás daquele equipamento, por que ele está te entregando aquilo, por que aquela qualidade acontece, né? E também o que é melhor você também planejar do teu orçamento de aquisição. Eu sempre falo assim, às vezes é muito comum hoje em dia também a gente pegar projetos que são captados com equipamentos diferentes, assim, o pessoal acha que é vantagem, por exemplo, eu tenho aqui eu vou alugar uma Alexa para fazer esse projeto porque é a melhor câmera, aí depois eu vou usar uma 7S2 também como câmera B. Isso é a maior besteira que a pessoa pode fazer, porque as câmeras não são nem um pouco compatíveis uma com a outra, não só em termos de colorimetria, que se fosse só isso, até o colorista pode consertar, mas em termos de que uma câmera é uma câmera que ela está te entregando uma imagem maravilhosa, a outra é uma câmera de 8 bits que não vai te entregar nada próximo a ela, né? Então eu não posso, por exemplo, pegar uma câmera ruim, quer dizer, que seja inferior, e deixá-la igual a uma câmera excelente. Não posso pegar uma 7S2 e transformar numa Alexa. Se eu pudesse fazer isso, eu era o colorista mais bem pago do mundo, né? Porque eu ia economizar um dinheirão, né? Essa, inclusive, Paulo, é uma dúvida que eu tenho. Você não precisa responder ela agora, eu vou fazer o curso e, se for o caso, eu queria saber se no curso aborda isso ou se eu tenho até que fazer algum outro tipo de estudo para entender, que é assim, para o tipo de conteúdo que eu vou fazer, muito provavelmente eu vou ter que usar uma câmera de ação. Sim. Mas eu vou ter que também usar uma câmera, como eu estou pensando, por exemplo, a Blackmagic ou a 4K ou a 6K. Sim. A 6K agora lançou uma nova tem a 6K Pro, que tem umas vantagens, tem a Pro, que você tem ela já tem o ND dentro, só isso aí já é uma maravilha, né? O flip também ali ajuda para fazer algumas tomadas embaixo, em cima e tal. Então, é uma vantagem a 6K. O monitor dela é mais brilhante também, você não precisa mais ter um monitor separado, porque antigamente ele era muito fraquinho, né? Agora Exato. Tem mais nits, né? Então, tem ali. Então, imagina que eu estou usando uma... Até inicialmente eu estava pensando talvez a GoPro. Eu até tenho uma GoPro, mas eu penso em comprar as da DJI porque talvez tenha imagem de drone também. Então, eu já tenho uma mesma tonalidade de imagem ali da DJI de ação com o drone também. E aí me economiza tempo em tratamento de imagem, né? Sim. Fazendo estudo lá, tem um professor Paulo lá que eu estou fazendo um curso com ele de tratamento de cor, né? De cor. E eu fui aprendendo algumas coisas e eu fiz a associação disso. Tá? Mas veja, essa é uma dúvida que eu tenho, porque
como é que eu ajo numa situação dessa? Uma das coisas que me passou na cabeça foi assim, será que não tem alguma orientação para na hora de captar a imagem com as câmeras de ação eu diminuir um pouco esse range aí, esse problema entre um e o outro, porque senão eu vou ter que nivelar por baixo, e eu não quero nivelar por baixo. Sim, eu tenho uma coisa que é o seguinte, isso faz parte da produção em si, também faz parte desse desenho do workflow. Quando você está usando uma câmera que é que nem a Blackmagic, que é uma câmera que se aproxima bem, realmente essas câmeras são incríveis, se aproximam bem de uma câmera boa como uma Alexa, sabe? A qualidade da imagem delas é um absurdo. Então, e dá para eu pegar uma Alexa e fazer a Blackmagic ficar igualzinha, sabe? Assim, deixar, equilibrar as duas e sem problema nenhum. Quando você passa para uma câmera de ação, você, obviamente, vai ter uma imagem diferente. Mas a gente assume, de certa forma, que é uma câmera de ação. A GoPro, ela era muito ruim, mas ela deu um pulo grande agora, ultimamente. Essa DJI de ação também, eu não peguei nenhum material dela ainda, mas parece que ela tem uma qualidade muito boa, porque os drones são muito bons, né? E é o mesmo sensor. Então, o que acontece é que eu sempre aconselho a não usar uma câmera de ação como uma câmera B, assim, como se fosse uma segunda câmera de altíssima qualidade, mas assumir que ela é uma câmera de ação, até porque o visual dela é diferente, né? Então, por exemplo, se você corta para se você está, por exemplo, filmando, eu vou dar um exemplo assim, eu sou motociclista, vou dar um exemplo de uma produção de motociclismo. Você está com uma câmera boa, está com uma Blackmagic na estrada e você filma o cara montando na moto e ligando a moto e você vai filmar numa outra moto com a Blackmagic acompanhando de trás, né, da frente. Mas aí você pode usar uma GoPro tranquilamente, porque aquela GoPro ali, ela vai se aproximar o suficiente, mas você está assumindo que ela é uma câmera de ação. Então não tem problema nenhum, porque as pessoas já têm isso na linguagem delas, que essa câmera é uma câmera de ação, ela é diferente, as pessoas entendem isso. Desde a Fórmula 1, que começaram a botar aquelas câmeras nos carros, né, a qualidade era diferente da câmera broadcast que ficava na pista, né, aquelas câmeras enormes. A câmera do carro era um pouquinho diferente, mas você sabe que é uma câmera diferente. Então você assumir a câmera de ação é uma coisa maravilhosa, que nem drone, por exemplo. Esses drones bons da DJI, eles têm uma qualidade fantástica, né? Aliás, isso é uma coisa muito importante que eu vou mencionar aqui agora, falando de workflow, já que a gente tocou em drone, eu peguei um material agora para fazer que tinha muita imagem de drone. E estava horrorosa a imagem, horrorosa. E não é a primeira vez que eu pego isso, não. E eu descobri o que estava ruim agora, depois de ter feito vários filmes e tentando consertar a imagem do drone, porque às vezes você pega a imagem do drone que ela fica toda centelhando, né? Assim, fica aquela coisa assim. E eles não são ruins, são drones bons. É um DJI Phantom excelente lá. Aí eu peguei esse material que eu tinha recebido da produtora e estava horroroso, sabe? Aí eu cheguei, tinha sido um Media Manager que tinha saído do Premiere. E eles tinham editado em 4K e tudo, sabe? Mas esse material do drone em si, o material das câmeras estava normal, do drone estava um lixo. Aí eu falei, porra, esse material tá horroroso, né? E o cliente também falou, porra, eu não entendo. Eu vi o material original, tava ótimo, eu pedi o material original do drone. Quando o material chegou, estava lindo, limpinho, né? Então, isso fez parte também dessa coisa do workflow, que foi pegar o Premiere deteriorou a imagem, sabe, na hora que eles fizeram o Media Manager, me exportou, e nesse caso, sim, valeu muito a pena eu pegar o material original, em vez de pegar o material que saiu do programa de edição, né? Então, no caso, assim, do drone, esses drones modernos, eles estão filmando com uma latitude muito boa, sabe? Essas câmeras de ação mais modernas estão filmando com uma latitude muito boa. E o que acontece, assim, por exemplo, que é o mais comum, é a colorimetria em si ser diferente. A definição vai estar ótima, sabe? Obviamente, as lentes, se você botar uma câmera de cinema, são melhores, né? Mas você tem uma imagem muito parecida. O que acontece mais, assim, eu tenho que mudar cores específicas, eu tenho que usar secundárias. Então, às vezes, por exemplo, o drone vai pegar e vai deixar o céu, ele exagera, né? Ele faz um processamento ali artificial, então o céu vai estar sempre azul bem forte, sabe? E às vezes na câmera de cinema aquele céu não está aquele azul fortão. Então eu vou usar
eu vou ter que tomar uma decisão, né, no caso, o que é mais interessante para mim, o que é mais realista para aquele projeto? Eu pegar e azular o céu, exagerar a saturação do céu da câmera de cinema, ou eu pegar e desaturar um pouquinho o céu do drone? Geralmente eu vou pegar a imagem da câmera de cinema que está melhor, mas às vezes eu até vou querer aquela coisa artificial e vou fazer aquilo. Às vezes a roupa, isso acontece muito. Eu fiz agora, por exemplo, um DVD, e no DVD, hoje em dia faz muito isso, né? O pessoal filma com 2 câmeras normais e põe um monte de GoPro no meio, né? Então, a cor da camisa do cantor, ela mudava totalmente, porque ele estava com a camisa laranja e na câmera de cinema, que era uma câmera boa mesmo, de cinema de verdade, era uma FS7 Mark II lá, excelente a câmera, filmou em 10 bits lá, com uma maior qualidade, e a câmera de cinema, a camisa dele estava laranja. Na GoPro, a camisa dele estava vermelha, sabe? Quer dizer, é a colorimetria em si do fabricante, a ciência de cor dele, aquela câmera analisa diferente. Então, nesse caso, eu tive que fazer uma secundária, né, selecionar só a cor da camisa e corrigir para não ficar tão diferente assim. Então, obviamente, a pessoa que já está vendo, acho que ela já sabe identificar que ele é uma GoPro, porque está aquela lente super grande angular e tudo, já não espera que seja a mesma câmera igualzinha. Mas se a gente for deixar essas diferenças, aí a gente realmente cria uma coisa ruim, né? Você cortar de uma camisa laranja para uma camisa vermelha é uma coisa que incomoda, né? Então é isso, você não tente usar a GoPro como se fosse uma segunda câmera de cinema, né, de altíssima qualidade, mas sim assumindo que ela é uma câmera secundária, e isso funciona perfeitamente. Né, até teve um programa de televisão que eu fiz que foi muito legal, um reality bem bacana, que foi explorando vidas assim alternativas de pessoas de baixa renda pelo Brasil inteiro. Então eles viajaram por vários lugares e mostraram como é que essas pessoas estavam fazendo agricultura, como é que elas estavam aproveitando assim os recursos delas para ter uma vida bem sustentável. E teve um uso da GoPro muito bacana, assim, porque estavam também usando câmeras legais, mas eles usavam a GoPro como câmera subjetiva para pontos de vista que você não poderia ter com uma câmera normal. Então, por exemplo, eles botavam a câmera, o cara estava cavando a terra para plantar uma plantinha, eles botavam a GoPro no buraco e botava a planta em cima. Quer dizer, você não vai fazer isso, obviamente, com uma câmera de cinema, mas a GoPro, você faz isso na boa, ainda mais se botar no case dela ali de submarino lá, de estanque, né? Você coloca ali, limpa, aquilo ali acabou. Então tem essas vantagens, né? Se você usar ela criativamente e assumir, não tem problema nenhum. Tá bom. Eu tenho uma outra dúvida, Paulo, que é outra coisa que eu vi que está começando a rolar muito, e assim, até um meio que eu vivi, enquanto publicitário eu trabalhei muito na área de gestão de projetos, e eu vi que tem alguns softwares voltados para a gestão de workflow. Sim. Você vai abordar alguma coisa no curso sobre isso? Eu não vi nada na ementa do curso ali sobre isso. Não é que seja um software específico para o workflow, mas eu vou abordar certos programas que a gente usa no workflow. Por exemplo, quando eu dou saída para internet, eu não uso a saída do DaVinci, eu não uso a saída de um programa de edição. Eu tenho um programa que faz a conversão para mim, é de graça, inclusive, um programa chamado Handbrake, que ele faz a conversão com muito mais qualidade, a conversão é muito mais eficiente do que qualquer programa que eu já usei. Então, a vantagem dele é que você pega uma imagem, por exemplo, que você saiu a tua master lá de altíssima qualidade, quando você converte, se você der essa saída, por exemplo, se eu pegar o DaVinci tem um setting de H264 que eles chamam de master, seria um H264 de alta qualidade. Só que quando você vai ver o tamanho desse arquivo, ele é gigante. Então, se eu pego o material que está em ProRes, por exemplo, HQ, e eu passo pelo Handbrake, eu vou conseguir a mesma qualidade que a master do DaVinci, só que com 1/3 do tamanho, sabe? Então, isso vai ser muito bom, não só para eu fazer o upload, mas também para a pessoa que está assistindo no streaming, porque é menos dado para baixar.
porque ele vai baixar mais rápido. Você com a internet melhor, quer dizer, pior, né? Você vai conseguir ter a mesma qualidade que uma pessoa que tem uma banda larga maior. Então, tem ferramentas assim, por exemplo, tem uma outra ferramenta chamada EditRed, que é uma ferramenta que é para você fazer conversões. Essa já é paga, mas ela é muito boa. Tem uma ferramenta, por exemplo, que agora mesmo eu usei, essa ferramenta eu já uso há muitos anos, é uma ferramenta que pouca gente conhece, mas é uma ferramenta que chama JES de Interlacer. É um programa que foi criado para fazer conversões de formato, na verdade. É uma produtora europeia que o cara tinha muito essa coisa de receber fita em NTSC, tinha PAL, tinha SECAM, todos aqueles formatos, e eles tinham que ter aqueles hacks de conversão que eram caríssimos, né? Então eles resolveram desenvolver um software para fazer isso, e esse software eles botaram em como é que se chama? Open source, né? Quer dizer, aí porque eles investiram na programação inicial, botando em open source, tem outros programadores que vão lá e vão aprimorando, né? E ninguém tem que gastar dinheiro e fica disponível para todo mundo. Então, eles disponibilizaram para qualquer pessoa. Esse programa ele evoluiu para fazer uma coisa que nenhum outro programa faz. Quando a gente tem, por exemplo, material que está telecinado, né? O telecine, ele para você reproduzir os 24 quadros por segundo na televisão, que era 30 quadros por segundo, você usava um processo chamado pull down. A cada 3 fotogramas inteiros, você introduzia 2 fotogramas que eram só os campos, né, que era metade da imagem, para você poder ter uma ilusão de que aquela coisa estava fluindo ali perfeitamente, sabe? Para o cérebro registrar como uma coisa fluindo perfeitamente, quando na verdade estava fazendo uma conversão de 24 para 29 quadros, que nunca ia dar certo se não fosse isso, né? Então, muito material que foi para DVD ou que foi para televisão sofreu esse processo de telecine, quando passou da película para vídeo, né? Então, eles desenvolveram esse programa que ele faz esse telecine inverso, ou seja, ele detecta esses fotogramas falsos, ele retira, ele volta o material para 24 quadros. E ele é o único programa, ele salvou um filme de um cliente meu um tempo atrás, de uma maneira assim que não tinha salvação, o filme dele estava arruinado, que foi o seguinte, ele filmou com aquelas câmeras HDV da Sony, que quando o HD surgiu, assim, eram as câmeras baratas, e ela, na verdade, ela não filmava em 24 quadros, ela filmava em 29:7, e ela introduzia um pull-down na imagem para filmar em 29:7, e que você tinha que remover antes de você editar. E o que acontece é que ele não sabia disso, essa coisa do workflow da época, ele deveria saber. Esse workflow não existe mais, porque isso ficou obsoleto, mas na época, se ele soubesse desse workflow, ele não teria entrado nessa roubada. O que aconteceu foi que ele editou o filme sem fazer a conversão. Então, e era um filme para cinema. Então, quando você não remove o pull-down, você pode, às vezes, fazer um corte no meio desse fotograma falso, sabe? Que é um fotograma que tem metade de um fotograma, metade de outro. Então, aquilo ali, se você for passar depois para 24 quadros, aquilo não tem como mais. Aquilo ali está perdido, sabe? Se você não fizer isso antes. Esse programa, no entanto, ele tem um processo de inteligência artificial que ele assiste o filme, ele analisa ele reconhece onde tem cada corte, qual a cadência do pull-down, sabe? E ele cria uma lista, como se fosse um EDL, sabe? E ele depois faz o segundo passe, pegando esse EDL e convertendo, baseado aonde estão esses cortes. Ele consegue tirar tudo, sabe? Então salvou esse filme, sabe? É uma longa-metragem de dramaturgia legal e tudo, que ia ter sido perdido se não fosse isso. Então esses programinhas que são muito importantes, sabe? Para você trabalhar dentro do workflow. São ferramentas que são essenciais para você poder trabalhar nisso. Tá bom. Beleza. Vamos em frente. Uhum. Se alguém mais tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Tenho. Boa noite. Tudo bem? Paulo, tem uma dúvida. Fala. Você filmando com uma câmera que é de 8 bits, mas que dá saída 422,
Aham. para um gravador externo, Sim. você pode também gravar 10 bits com ela. Sim. Geralmente tem umas câmeras, a maioria das câmeras que tem saída HDMI, elas têm não são todas não, tem algumas que não tem isso, mas é muito fácil você ver no manual dela. Quando ela dá saída de HDMI, geralmente ela dá saída em 10 bits. E a única coisa que às vezes acontece é que ela não dá uma saída limpa. As 5Ds tinham esse problema. A saída do HDMI dela não era a saída limpa do sensor, era uma saída que tinha, inclusive aparecia coisa do sensor, era horrível. Mas a maioria das câmeras modernas tem saída direta, então se você põe no gravador, você está realmente... eu inclusive abordo isso no curso, né? Você está tirando essas limitações da gravação interna da câmera, né? Sim. Nessa, no caso, você tem uma saída direta do sensor mesmo. Uhum. Mas aí tem um desdobramento, são duas questões. Tá? Porque nesse externo, por exemplo, você poderia gravar em ProRes, né? Sim. E a questão é, quando o seu computador, no caso o Windows não tem o ProRes, você pode editar e depois exportar o projeto para um computador que tenha ProRes e dar saída com ProRes? Não vai adiantar nada porque você... Não, o ProRes é o seguinte, o ProRes é um codec só, né? Tem vários codecs, né? Sim. Você poderia, por exemplo, usar DNX-HR, que seria o codec equivalente no PC, né? O ProRes, a maioria dos programas, eles conseguem ler ProRes, mas eles não dão saída. Então, por exemplo, o DaVinci, isso é questão da Apple, porque a Apple, ela que criou o ProRes, e ela tem um produto, né, no mercado que está indo super mal, né, quase não tem ninguém usando, embora seja um produto excelente, que é o Final Cut X. Ela já dominou o mercado com o Final Cut 7, mas ela pisou na bola quando ela adotou o X de não ter uma compatibilidade com o produto anterior. Então, muita gente não adotou o X, e o que acontece é o seguinte, a Apple, ela vê a competição... ver várias pessoas como competição direta do Final Cut X, que não é, na verdade, né? Então, eles não... Dentro do Mac, o ProRes faz parte do sistema operacional, não tem como ela limitar, mas no Windows não. Então, por exemplo, ela não permite que a Blackmagic coloque o ProRes dentro do DaVinci como opção de saída, porque ela acha que está concorrendo com o Final Cut X. Porém, ela permite que o Fusion, que é um outro programa de graça da Blackmagic, dê saída em ProRes, porque não tem programa equivalente ao Fusion. Então, você até pode usar o Fusion para você pegar um material que estava em DNX-HR e converter para ProRes sem perda nenhuma. Sabe? O Fusion você pode baixar de graça também. Agora, o que acontece por exemplo, com a Adobe, a Apple, né, ela tem um mercado muito pequeno em relação ao mercado de Windows, né? E, inclusive, esse mercado está menor hoje em dia que o mercado de Chromebook, né? A Apple está perdendo muito espaço, né? Então, o que acontece é o seguinte, o ProRes, né, para a Apple, nesses outros sistemas operacionais, como eu falei, de o competidor não poder usar, você tem o Premiere que trabalha no Windows, né? Então, a Apple não queria, por exemplo, que a Adobe usasse o ProRes, ela não queria autorizar. Só que a Adobe, o mercado dela na Apple é mínimo em relação ao resto do mercado. Então, foi uma briga de cachorro grande ali, porque a Apple chegou e falou, não, você não vai poder usar o ProRes no Windows. Aí a Adobe chegou, então a gente não vai mais suportar nenhum computador da Apple, a gente vai tirar o Photoshop, vai tirar o After Effects, vai tirar o Premiere, acabou a Apple, se vocês fizerem isso, né? Aí a Apple, opa, né? Então, bom, vocês podem usar, né? E aí, por isso que o Premiere passou, eles podem usar, né? Embora seja um concorrente direto do Final Cut, mas a Adobe deu uma pisada na bola porque eles não estão usando mais o ProRes da Apple, eles resolveram inventar o próprio ProRes deles, que tem uma série de defeitinhos, né?
Mas, de qualquer maneira, se você está gravando em ProRes, é o único formato que você consegue gravar. Se você não consegue gravar em DNX e você está trabalhando em Windows, na edição, se você estiver usando o Premiere, você não vai ter problema. Se você estiver usando o Resolve, você não vai ter problema, né? O DaVinci Resolve não tem problema nenhum. E para você dar saída, você pode dar em DNX-HR, que é a mesma coisa. Só que, se você tiver um cliente que exija que você entregue em ProRes, aí você faz uma conversão. Você não vai perder qualidade. Você pegar um DNX-HR que está em 10 bits, a compressão é muito, muito sutil, não tem perda de qualidade visual na compressão. Se você pegar esse material e você fizer uma conversão direta para ProRes, você não vai perder nada, não tem problema nenhum. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Essa conversão só é feita no Mac, no caso, né? Não, você pode fazer no próprio Windows. Você pode fazer ela, por exemplo, como eu te falei, você pode baixar o Fusion da Blackmagic, que é de graça, e aí você vai fazer o seguinte, você só tem que... não é o Fusion que vem no DaVinci, não, aquele de efeito, o módulo Fusion não. Né? O Fusion era um programa separado, né? O Fusion é um programa antigo já, que existe há muitos anos, que é usado em Hollywood, em filmes grandes e tudo. A Blackmagic botou ele dentro do DaVinci para facilitar esse workflow dentro do próprio programa, mas ela ainda distribui o Fusion separado, de graça também. Esse Fusion separado, ele tem algumas funções que o Fusion do DaVinci não tem, inclusive ele é interessante para esses estúdios que trabalham com efeito digital, para não ter que ter um DaVinci inteiro se eles só estão trabalhando com efeito especial, né? Então, tem esse Fusion separado. Esse Fusion separado, ele também funciona por Node, que nem funciona no DaVinci, só que você tem um loader, é diferente. No DaVinci, tudo que você fez aparece ali no Fusion já direto como mídia, né? No DaVinci, quer dizer, no Fusion separado, você tem que botar um node chamado loader, aí você carrega a imagem nele e você põe um chamado saver. E esse saver é onde você vai dar a saída no material. Então é muito fácil, você vai pegar o material, por exemplo, vamos supor que esteja em 4K. Você está com o teu material em 4K, o Full HD, né? Full HD, tá em ProRes Full HD ali, né? HQ. Aí você vai pegar e você vai, no caso, você deu saída em DNX-HR. DNX-HR, 10 bits, né? Ali entrada. Saída, ProRes Full HD 422 HQ. Ele vai fazer um renderzinho, né? Quer dizer, não é tempo real, ele vai demorar, mas é rápido, né? Ele vai pegar e vai exportar para você, e você vai ter, se você botar um do lado do outro, você não vai ter diferença de qualidade nenhuma. Sabe? Você pode fazer essa conversão no PC. Eu até aconselho em termos de workflow, eu sempre falo essas coisas, essas conversões, às vezes a pessoa tem preguiça de converter material antes de editar, que às vezes é necessário converter, isso é outra coisa que a gente fala no curso, é um tempo que não se perde, porque quando você pega um material que você vai converter, às vezes o pessoal fica com preguiça, fala, vai tomar tempo, não sei o quê. Não toma tempo, porque você faz isso quando você está dormindo, sabe? Você, né, às vezes você vai ter que converter o material antes de editar, que nem o Premiere é um bom exemplo. O Premiere faz muito render, né? Então, se você não converter o material, eu falo muito dos materiais, do tipo de codec que você tem que converter para você editar sem problema. Determinados materiais que você pega, você joga direto no Premiere, ele aceita qualquer coisa, né? Mas você vai ter um monte de render o tempo todo. E aí a pessoa reclama, o Premiere faz render toda hora, mas se você tivesse convertido antes, ele não ia fazer render. E essa conversão não vai tomar tempo, porque você vai fazer isso de madrugada. Você vai dormir e no dia seguinte, quando você acorda, está tudo convertidinho para você, né? Então, deixa a máquina trabalhando sozinha e faz essa conversão. É a mesma coisa nesse teu caso. Se você tem tempo, assim, né, para você entregar ali e você tem muita coisa para converter, você pode deixar converter de madrugada ou então vai tomar um café, vai tomar um lanche e ali, quando você voltar, já está pronto. Né? Isso aí. Pô, obrigado. Nada. Professor, fala. Eu tenho uma dúvida em relação às aulas gravadas. Sim. Elas, por exemplo, se tiver algum dia que não puder assistir, como que vai funcionar? Qual o prazo que vai ter para assistir depois? Isso quem responde é o César Moraes, é o nosso coordenador técnico, né? Ele que sabe desses prazos, eu realmente não sei dessa parte. Mas ele fica disponível alguns dias e a gente tem isso, é comum, né?
ainda mais que nós somos profissionais, né? Tem muito caso de aluno que está fazendo um trabalho, alguma coisa, não pode assistir na hora, mas isso fica disponível, sim, durante um tempo para você assistir, se você perder, ou inclusive se você assistir e tiver uma dúvida, você tem como assistir de novo, né? Normalmente, Paulo, eu deixo as aulas até quando começa assim um outro curso, porque para poder ter um espaço. Então, isso é uma matemática que é assim, se o outro curso começar logo depois, as aulas vão ficar disponíveis por um tempo menor. Se demorar um pouco mais para começar, vão ficar maior. Então, não tem um prazo fixo assim. A hora que começar um outro curso, eu preciso desse espaço. Então, eu preciso renovar. É a limitação do armazenamento da plataforma, né, do Teams, né? Preciso renovar. Então... Mas tem pelo menos, tipo assim, uma semana, uns 2 dias? Não, não, claro. Uma semana, sabe, no máximo, no mínimo uns 15 dias, né? Até começar. Tá ótimo. Muito obrigado.